Daniel não precisou usar o nome de Deus em vão, como muitos fazem hoje em dia, para estar no cargo que ele está. Ele não precisou fazer isso. Ele não precisou de nenhuma profetada, ele não precisou ficar usando a religiosidade. Deus entregou para ele uma missão, e essa missão foi sendo conquistada, porque desde que ele pisou na Babilônia como um escravo, ele decidiu não só jejuar. Tem gente que acha que ele só fez 1, 2, 3 jejuns. Ele decidiu viver separado das contaminações da Babilônia. Ele decidiu não comer dos banquetes, ele decidiu não participar das festas, ele decidiu viver uma vida com Deus, mesmo muito longe de Jerusalém. Mesmo sabendo que pela boca do profeta Jeremias o cativeiro duraria pelo menos 70 anos. Daniel sabia, talvez eu não viva esse retorno para Jerusalém, mas eu posso trazer o Deus de Jerusalém para dentro da minha vida todas as vezes que eu me separar das coisas do mundo. Todas as vezes que eu tiver uma decisão, eu sempre vou escolher a presença de Deus. E assim ele fez. Não só ele tinha mais 3 amigos também que faziam da mesma forma. Mas em Daniel houve um destaque na inteligência, na decisão dele, na tomada de sabedoria que ele tinha, e ele agora é um dos 3 principais presidentes de 120 constituídos. Era complexa a política daquele lugar, e agora eles começam a pensar assim: será que Daniel não faz nada de errado? Será que Daniel não tem nenhum caso escondido? Será que Daniel não tem nenhuma corrupção, algum contrato que não foi revisado? Será que não tem nada escondido? E agora 119 pessoas, contando com os 2 principais, que era do mesmo cargo dele, começam maldosamente pesquisar, vasculhar a vida de Daniel. Era como se uma pessoa fosse te seguindo para o trabalho, outra fosse te seguindo para quando você vai resolver algo no banco, outra te seguisse enquanto você está no trânsito, dentro de um ônibus, e eles querem achar alguma coisa que envergonhe Daniel, e que tire aquele plano do rei de colocá-lo como maioral, porque Daniel seria praticamente como um rei, segundo os planos de Dario. Mas nós sabemos que não era só plano de Dario isso, era a vontade de Deus, porque Deus via o coração. Quando nós temos comunhão com Deus, Deus vai colocando os propósitos dele em nossa vida. Deus vai trabalhando, abrindo os caminhos, e era isso que estava acontecendo. Isso não era por acaso, isso vinha sendo construído, porque a luz de Deus brilha diante dos homens. A diferença acontece naqueles que servem a Deus. Só que agora eles começam a vasculhar, eles começam a pesquisar, falar com pessoas perto de Daniel, para ver se tem algum erro de conduta, se Daniel quebrou alguma ética, se ele infringiu alguma lei, porque eles querem acusá-lo. E você sabe que a Bíblia nos manda tomar cuidado, porque nós estamos cercados com uma grande nuvem de testemunhas. Dar um testemunho não é só contar um milagre, não, é ter conduta diante de Deus, porque você nunca imagina quem está te observando, quem está esperando um motivo até para te envergonhar. E quando pesquisaram, vasculharam, olha o que está escrito no versículo 4: então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel,
e não se achava nele nenhum vício, nenhuma culpa. Não achavam nele nada que desabonasse, nem a conduta dele quanto ao governo, nem a conduta dele como homem de Deus que era. E olha o que a palavra de Deus nos recomenda, na segunda epístola, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. E o versículo é o versículo 13. Olha o que a palavra nos recomenda, isso serve para todos nós, viu? Quem já achou, diga amém. Conserva um modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. Sempre que você está em comunhão com Deus, você está em santificação com Deus. E mesmo que o inimigo tente armar ciladas, o próprio Deus te defende, te guarda e te livra de todo mal. Quando você está no esconderijo do Deus Altíssimo, o mal não pode tocar você. Daniel não deixava brecha. E se você quer ter comunhão com Deus, não basta você falar, eu vou fazer deste lugar da minha casa um lugar secreto. Ao sair do lugar secreto, a sua vida não pode ter do que se envergonhar. Você não pode ter nada errado, porque senão o inimigo usa isso contra você, porque o inimigo da nossa alma é o acusador. Não acharam vício, não acharam culpa, não tinha nada, nenhuma ocasião, porque ele andava na presença de Deus. Às vezes até a pessoa costuma dizer assim, né? É um costume de oração errado, que nós temos que corrigir, tá? Ah, meu Deus, eu entro na tua presença, então quer dizer que você estava fora? Quando Elias falava, viu, obreiros que estão orando naquele grupo lá, viu? Falando com vocês também. Pastor, isso é indireta. Não, é direto mesmo, eu estou falando direto. Elias, quando ia profetizar, ele dizia, eu falo isso na presença do Deus cujo eu estou. Nós não saímos da presença de Deus, porque o Senhor nos guarda de dia e de noite. Aquele que nos guarda não tosqueneja, não dorme, não cochila, não vacila, e na presença dele nós estamos seguros. Você não está na presença de Deus só quando está de joelhos. Você está e deve estar na presença de Deus todos os dias e todos os momentos. E o próprio Deus estava vendo tudo aquilo. Imagina quando Daniel ia orar e Deus falava para ele, vigia com aquela pessoa. Imagina quando eles tentaram armar alguma coisa e Deus falava, Daniel, não fale isso para aquela pessoa não. Quem é que acredita que Deus faz assim? Daniel, não vá resolver esse problema não, porque isso é uma cilada. Daniel, não vai atrás disso não, porque querem arrumar uma confusão para você. Então ele foi ficando livre, até que começaram a pensar, e se nós acharmos uma ocasião na lei do Deus dele? E se a gente tentar atrapalhar essa proteção que ele tem? Porque o que garante ele não é a inteligência dele. Queridos, os 120 presidentes, todos eles tinham a sua inteligência. Os 119, além de Daniel, todos eles eram homens de autoridade. Mas Daniel tinha a presença de Deus. O rei também tinha a sua autoridade, mas Daniel tinha um espírito excelente. Isso que fazia a diferença dele.
não era se tinha faculdade, após graduação, se era rico ou não. O que tinha dentro dele é o que tem que ter dentro de nós. Ele tinha a presença de Deus. E agora eles acham uma brecha na lei. Eles falam: se nós criarmos uma lei válida por 30 dias, nesta lei, ninguém vai poder fazer pedido a Deus nenhum, senão ao rei que vive eternamente, que era o rei Dario, ou rei Dário, se você preferir falar assim. Só a ele. E ele não vai poder revogar esta lei até que se cumpra e se aplique, porque é uma lei dos medos e dos persas. Então, o próprio rei não tinha total controle. Tinha lei que o próprio rei ficava amarrado a obedecer. E quando levam, eles chantageiam o rei e falam assim: rei, essa lei é irrevogável. Se o senhor revogar, cancelar esta lei, o senhor vai causar um problema terrível na Babilônia. O reino vai ficar perdido, porque qualquer um vai querer cancelar a lei. E aí o rei teve que assinar. Ele selou aquela lei com um anel que só o rei usava, com um símbolo especial, e todos que viam aquele símbolo falaram: o rei falou, já está feito. Daniel fica sabendo disso. Eu não sei se ele soube imediatamente, eu não sei se ele foi o último a saber, mas ele já tinha percebido, porque servo de Deus tem discernimento, que as pessoas já estavam com maldade com ele. Você não pode ser levado ao matadouro sem saber que as pessoas querem o seu mal. Davi chegou a dizer em alguns salmos: tem gente que, se depender deles, eles querem devorar até as minhas carnes, querem me despedaçar. Então quem é servo de Deus fica vigilante também. Daniel sabia, e quando ele descobre, agora é lei, Daniel, se alguém orar a outro Deus, e não era só ao Deus do céu, mas para você ver que quem tem outro Deus, eu posso ficar 30 dias sem orar, não tem problema. Quem tem comunhão com Deus não pode ficar nem 3 minutos sem a presença de Deus, não pode ficar nenhum momento. Quando ele soube, ele poderia abrir uma audiência especial e falar assim: não, vamos debater essa lei. Tem gente que está querendo vencer batalhas espirituais, lutando com as armas da terra, com a inteligência, um gritando com o outro, não é verdade? Não, é o meu direito. E envergonhando o nome de Deus, muita gente. Atenção, Daniel não vai infringir a lei porque foi corrupto, porque desacatou alguém, porque roubou, porque matou, porque adulterou, mas em obedecer os homens e obedecer a Deus, eu fico com a obediência para com o Senhor. Eu escolho a presença de Deus, e ele também fez essa escolha. Daniel capítulo 6, versículo de número 10. Daniel capítulo 6, versículo de número 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Não foi só na hora do aperto. Você pode invocar a Deus na angústia, Deus vai ouvir.
Você pode estar perdido, invocar o nome do Senhor, você será salvo. Mas se você quer construir, edificar uma vida com Deus, você tem que ter o costume. O que a gente tem ouvido de muita gente? Eu não tenho tempo, eu não posso, que minha vida é muito corrida. Você acha que um presidente da Babilônia não tinha uma vida corrida? Não tinha muitas demandas? Ele não é só presidente da Babilônia, eles eram praticamente presidentes do mundo inteiro. Eles tinham demandas internacionais para serem resolvidas. O território da Babilônia é tão extenso que quando 3 amigos estão sendo lançados na fornalha, Daniel não está nem perto, nem estava sabendo, porque o território era muito grande. Daniel poderia falar assim: eu vou usar minha autoridade, o meu cargo, o meu conhecimento com o rei, eu vou brigar. Sabe o que Daniel fez? Assinou a lei. Agora é lei, eu não posso mais falar com Deus? Tá bom, deixa eu ali na minha casa. Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Meu Deus, nesse quarto, eu estou longe de Jerusalém, mas o Deus que dá paz para Jerusalém está dentro deste lugar, está dentro da minha vida. E eu dou graças ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer. E quando ele saía do quarto, as forças estavam renovadas, porque o Espírito Santo colocava certeza e confiança que tudo ficaria bem e na presença de Deus. Ele falou: eu não vou brigar com as minhas armas, não. Eu creio no poder da oração. Eu não vou mudar minha rotina, não, e vou orar com a janela aberta mesmo, porque eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho do Deus de Jerusalém, eu não vou ofuscar minha fé, eu não vou me vender, eu vou orar. Para você que diz que não tem tempo para orar, Daniel era muito mais ocupado que todos nós, e ele orava 3 vezes no dia. Eu tenho que ter esta comunhão com Deus. No seu quarto tem uma janela para Nova Jerusalém. E quando você fala em secreto, aquele que vê em secreto te fortalece, te honra e te livra publicamente em nome de Jesus. Ele foi se entregar para Deus. Talvez na oração ele disse: Senhor, se for para morrer, me livra das dores, me leve em paz. O rei Dario está atarefado tentando resolver, revogar a lei, modificar, tentar um edito, algum complemento, e ele não consegue. E aparecem aqueles presidentes para ele e falam: o senhor sabe que o senhor precisa cumprir a lei. O Daniel foi pego na oração, e com janelas abertas. Daniel não respeita a lei. O rei gostava muito do Daniel, e quando ele manda chamá-lo, ele fala: Daniel, não vai ter jeito, eu estou preso na própria legislação do país, eu tenho que assinar, eu tive que assinar, e agora eu tenho que aplicar esta lei. Mas o rei Dario sabia: esse homem serve a Deus, esse Deus exaltou este homem desde que ele era um escravo. O que é para este Deus livrar? E o rei Dario profetiza sobre a vida dele, versículo 16, Daniel 6, versículo 16. Então o rei
ordenou que trouxessem Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, Ele te livrará. Ele te livrará. O Deus que você está andando com Ele todo dia, que você anda com Ele no quarto, que você vem trabalhar com Ele, que você vai e volta da igreja, este Deus, Ele é poderoso, e escrito está que ninguém pode livrar como o Senhor, o nosso Deus. Ele vai te livrar, Daniel. Daniel falou: amém, rei. Se também não for livrar, eu estou com Ele até a morte. Até porque a morte uma hora vai chegar para o salvo. Daniel era muito novo ainda. Ele não sabe se aquela é a hora que Deus marcou para ele ou não. Nós não sabemos, Deus não falou com ele, querido. Mas ele falava com Deus todo dia. Ele tinha uma confiança nele, ao ponto que o rei falou: Daniel, você serve a Deus todo dia. Não é só vir à igreja, querido, é servir a Deus. É colocar Deus na sua rotina como prioridade. Eu tenho tempo para Deus, sim. Deus tem espaço na minha vida, sim. E seja no momento de bênção ou de aflição, eu dou graças a Deus, porque Ele está comigo. Porque Daniel, quando orou, não disse: Senhor, me livra, muda isso, mata esse povo. Ele disse: graças a Deus. Deus é bom. Deus continua sendo bom, querido. Quer a nossa vida esteja em aperto ou no melhor benefício, Deus é bom. Isso é comunhão com Deus. É isso que nós temos que buscar na presença de Deus. Agora Daniel é lançado na cova dos leões. O rei fica a noite inteira sem dormir, em jejum. Proibiu música no palácio. Está pensando: meu Deus, será que de manhã nós vamos pegar os pedaços do cadáver dele? Ou será que Deus vai livrá-lo? Pela manhã o rei foi lá. Versículo 19. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar dos leões. O rei não tem a mesma comunhão com Deus, então o rei tem dúvida. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Deus entrou na cova junto dele. Deus entra nos seus problemas, Deus entra na sua casa, Deus não te abandona. Então o conselho dessa palavra: não abandone a presença de Deus também. Daniel falou: rei, Deus mandou um anjo aqui. Os leões famintos nem tentaram. Ele não precisou ficar correndo, precisou subir nenhuma escada, ficar em cima da grade, porque provavelmente era um calabouço. Falou: eu fiquei aqui tranquilo. E na presença de Deus,
Por isso que nós temos que ter comunhão com Deus, que aonde nós formos, a presença de Deus vai conosco. Olha o que está escrito em Isaías 54, livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo de número 16. Isaías 54, versículo 16, por favor. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Deus está falando, o inimigo, eu tenho controle dele também. E olha o que Deus promete para nós: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança, é o direito dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus, a quem nós devemos edificar e construir comunhão continuamente para sempre. Amém. Vamos ficar de pé. Longe da vista, você constrói e edifica a sua vida com Deus. E à vista de todos, se comprova que você tem vida com Deus. Qualquer pessoa pode construir isso com Deus se o buscar. Quando Daniel chegou na Babilônia, Daniel era mais um escravo. Mais um. Eu sei que muita gente fala de Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, chamados assim na Babilônia, mas muita gente não conta que a maior parte deles se corromperam. A maior parte deles. 4 jovens de milhares se corromperam. Comeram das comidas consagradas. É melhor comer dessa comida aqui, eu não vou ficar com fome não. Tem gente que para fazer um jejum é um sacrifício. Se tiver que fazer um exame, ela fica 24 horas sem comer. Verdade ou não é? Porque tem que fazer o exame. Não estou falando que não tem que fazer, mas para Deus ela não pode. Para Deus ela não pode. Para Deus orar não, dá sono. Mas às vezes ela vara a madrugada assistindo. Para Deus ela não pode, nunca pode. Para Deus ela não pode. Não, é que eu trabalho muito, se eu parar eu perco o foco. Talvez você não produz tanto porque você não ora tanto. Talvez tem coisas que nem o seu esforço te daria, mas Deus te entregaria por essa comunhão. E Daniel foi construindo isso. E sabe o que é melhor? Quando ele chegou no ápice da sua vida profissional, tendo muita influência, muito poder, ele não largou a vida com Deus. Ele falou, não, o tempo para Deus, eu tenho que ter. Dizem que tempo é a gente que faz, né? E a gente que diz, isso é prioridade, então eu vou parar. Isso aqui eu preciso, isso daqui eu preciso fazer, então eu vou fazer. Isso aqui é bom para minha alma. Comunhão com Deus, querido, vai se refletir até a eternidade. Vale a pena edificar uma vida com Deus. A pessoa diz assim, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia, mas não vai começar a ler? Porque comunhão com a palavra é comunhão com o dono da palavra. Não vai fazer um esforço, não vai se dedicar um pouco. Hoje em dia são tantas facilidades, mas ao mesmo tempo que tem tanta facilidade, tem tanta desculpa também, né? Não é verdade? Hoje em dia tem Bíblia de estudo, tem Bíblia em áudio, tem Bíblia digital,
Tem linguagem mais facilitada, que normalmente, vou dar uma dica minha, eu não gosto de usar, tá? Essas linguagens muito atualizadas, elas parece que perdem um pouco, eu não gosto de usar. Prefiro usar a linguagem mais tradicional. Até porque algumas traduções, algumas pessoas estão com suspeitas que estão tirando trechos de versículo. Então, eu prefiro não atualizar muita a tradução não. Vou ler desse jeito, aí leio um estudo. A pessoa pode pesquisar na internet, se não entendeu aquela palavra, ela consegue saber o significado no grego, no hebraico. Ela consegue saber da história. Mas porque o povo continua perecendo? Porque falta o entendimento, e se não tem o entendimento, não tem comunhão com Deus. Porque não entende, faz e não entende. Vem para a igreja, mas não leva a presença de Deus para dentro da casa, para dentro da vida. Vida com Deus é todos os dias. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado.